A falta do paciente no dia da consulta é um dos maiores desafios que nós dentistas enfrentamos lá no dia a dia do nosso consultório. E lidar com isso é muito complexo, mas existem alternativas para isso. Mas antes de começar a falar sobre as possibilidades que nós temos para evitar isso, eu gostaria de lembrar vocês que esse é um dos pontos que fazem o nosso custo do consultório, o nosso custo da hora se tornar gigante e muitas vezes impactam diretamente no resultado da nossa clínica ou do nosso consultório. Olá, eu sou Cristiano De Martini, dentista e empreendedor, e hoje nós vamos falar sobre como evitar a falta do paciente no dia da consulta. Quando nós temos a falta de um paciente numa consulta, basicamente nós temos dois grandes pontos que são afetados. O primeiro deles é se esse paciente está num tratamento que já está sendo realizado, esse tratamento ele é interrompido. Então vamos pegar o exemplo da ortodontia. A falta do paciente pode interromper um ciclo e muitas vezes ele não tem essa consciência do impacto que vai gerar no tratamento. E o outro grande impacto é o resultado financeiro do teu negócio, porque a partir do momento que você fica parado, o teu negócio não está produzindo e a tua hora clínica ela tem um custo e isso impacta no resultado final do teu negócio. Mas como fazer para que isso seja evitado ou pelo menos esses números eles sejam os menores possíveis? Basicamente eu vou trazer para vocês aqui 5 grandes pontos que vocês precisam analisar lá no seu consultório para que você tenha resultados mais assertivos nesse quesito. O primeiro e o mais tradicional e o que é menos praticado nos consultórios é a confirmação da consulta. É claro que existem tecnologias para auxiliar, mas o simples WhatsApp ou uma simples ligação já resolve o problema. Então lembrar o paciente 48 horas antes, 24 horas antes da consulta dele é fundamental. Até porque muitas vezes o paciente tem muitas agendas e acaba se perdendo no dia a dia e esquece realmente de ir para a consulta. E a nossa função é ter um cronograma onde a gente faça essa confirmação um período antes para que ele não esqueça e principalmente mostre a importância dele vir para o atendimento. O segundo ponto é a educação do paciente. E aqui é um ponto que exige muita dedicação do profissional. Mostrar para o paciente que é importante que ele esteja na consulta, principalmente um paciente que é recorrente, um caso de ortodontia, um caso de reabilitação, um caso que está fazendo um tratamento como um clareamento, é importantíssimo. Então essa educação, mostrando para ele a importância de vir certinho os horários, aqui é mais um processo de conscientização mesmo, dele entender que você está disponibilizando um horário para ele que você poderia estar atendendo um outro cliente se ele não viesse. Então, de forma clara e objetiva, criar um grau de consciência no paciente e que ele precisa dar andamento no tratamento, que se ele não vier, isso vai impactar diretamente no resultado dele e também vai impactar no seu resultado como profissional que disponibilizou uma agenda. Eu sei que isso exige muito desempenho e muita dedicação do lado profissional nosso, mas é um tempo que a gente gasta em conscientizar o paciente que vai trazer resultado lá na efetividade na vinda dele nas consultas. Um terceiro ponto importante é termos opções flexíveis para que esse paciente possa se adequar à sua agenda do dia a dia. A gente sabe que cada vez mais as pessoas estão com menos tempo, mais atarefadas, mais compromissos e elas precisam muitas vezes daqueles horários no final do dia, ou meio-dia, ou no sábado pela manhã, enfim. Elas precisam Na verdade, nós precisamos nos adaptar à demanda do nosso cliente. E é importantíssimo que a gente possa oferecer para ele horários flexíveis. Principalmente pessoas que estão ligadas a algum trabalho, que precisam apresentar um atestado, isso de alguma forma pode impactar no resultado deles lá no trabalho. Ele vai procurar um dentista, muitas vezes, que consiga oferecer para ele um horário que se adeque à agenda dele. Ter uma política clara de cancelamento e reagendamento é bem importante também. Então deixar claro isso para o nosso paciente, que até 24 horas antes você pode cancelar o teu horário, é muito importante, porque você cria um grau de consciência no paciente que faz com que ele saiba que, poxa, eu posso cancelar até 24 horas antes. Depois eu sei que vai ter um impacto direto lá na agenda do profissional. É importante que para que tudo isso aconteça de forma assertiva, você tenha um time para te ajudar, que possa olhar para a tua agenda e em caso de um cancelamento, rapidamente você consiga trazer um outro paciente para suprir aquele horário que foi aberto. E o último ponto, e para mim um dos pontos que mais tem auxiliado o nosso lado profissional na organização do nosso consultório, é a utilização da tecnologia ao nosso favor. Então, um software de gestão, uma agenda online, com um sistema que nos ajude a confirmar a consulta,
que seja de forma automática um cancelamento, que o paciente possa lá no celular dele falar se ele vai ou não até o nosso consultório para ser atendido, é fundamental. E hoje nós temos no mercado várias tecnologias que nos ajudam a fazer com que a gente tenha esse processo dentro do nosso consultório, que nos ajudam a ser mais assertivos e rápidos. Que aí a gente vai agir pontualmente naquele paciente que realmente não clicou, não confirmou ou cancelou, para que a gente possa fazer um reagendamento desse paciente. E aí, aqui fica um ponto muito importante que nós precisamos levar em consideração. O paciente que cancelou, ele precisa ser remanejado, ele precisa nós precisamos entrar em contato com ele para reagendar um novo horário. Isso não pode demorar. Por isso que nós precisamos ao nosso lado um time que nos ajude, um software de gestão que nos dê clareza do paciente que cancelou, do paciente que está numa fila de espera para ser agendado e realocado, e pode ser realocado naquele horário que foi cancelado. Então, quando a gente olha para o fluxo de pacientes dentro do nosso consultório, é bem importante que a gente tenha clareza exata de como está funcionando isso. Tenha uma política clara de reagendamento, tenha uma disponibilidade de horários, tenha um trabalho de conscientização do nosso cliente, enfim. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma frequência mais assertiva de pacientes dentro do nosso consultório. E, como resultado, nós vamos ter um paciente mais feliz, com um tratamento que vai ter uma solução mais rápida, não vai demorar muito tempo, né? Nós temos, principalmente, quando a gente fala de ortodontia, muitos pacientes vêm até o nosso consultório e falam assim: nossa, doutor, eu estou há 3 anos com o aparelho. Mas quando a gente olha a frequência dele, nesses 3 anos ele faltou 10 manutenções, 8 manutenções, e a gente sabe que faltar uma manutenção não impacta uma manutenção, pode impactar 2, 3, 4 meses pela frente. Então, é bem importante que a gente olhe para essa frequência, para que a gente tenha resultados mais assertivos, um paciente mais feliz e, por consequência disso, um cliente, um paciente que indica o nosso trabalho para outros pacientes. E do outro lado, a partir do momento que a gente olha para isso com mais atenção, a saúde financeira do nosso negócio, ela melhora. Por hoje é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado você, de alguma forma, a entender um pouco mais sobre a importância de nós olharmos lá para a agenda, que ela não é só financeira, mas ela é principalmente do impacto que a gente vai gerar para o nosso cliente. Se você gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo, de ativar o sininho para receber novas notificações e me acompanhar aqui, porque semanalmente nós estamos produzindo vídeos diretamente ligados ao empreendedorismo na odontologia para que você possa se tornar um dentista empreendedor.